Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Em diversas oportunidades, nós já falamos sobre a dificuldade financeira do Estado do Ceará. Ninguém do governo quer confirmar essa realidade, mas os documentos comprovam o que temos dito. Na edição de ontem do Diário Oficial do Estado, tem duas publicações demonstrando que a Secretaria de Segurança Pública, dois documentos publicados na edição de ontem, segunda-feira, 20 de março, do Diário Oficial do Estado, essas publicações demonstram que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará deixou de pagar contas de serviços de extrema necessidade no mês de dezembro. E se não pagou, ou foi por falta de dinheiro ou por irresponsabilidade dos seus gestores ou dos gestores das respectivas áreas. Porque se tinha o dinheiro, não tinha por que não pagar. O Corpo de Bombeiros do Ceará, agora em março, é uma das publicações que está lá no Diário Oficial, reconheceu uma dívida de R$45 mil de multa à Coelce por atraso no pagamento das contas de energia referentes aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Só um trecho da nota que está lá no Diário Oficial, para que os senhores tenham uma confirmação do que nós estamos afirmando. Só no trecho diz: o ato de reconhecimento da dívida. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 8 da Lei Estadual 13.438, de 7 de janeiro de 2014, combinado com o parágrafo 1º do artigo 21 da Lei 15.797, de 25 de maio de 2015, considerando as informações e documentos existentes no processo referente ao pagamento extemporâneo, é como está escrito lá, pagamento extemporâneo é pagamento fora da época prevista, especificada, apesar, continua a nota, da realização dos serviços ter ocorrido dentro da vigência contratual, a título de indenização devida à empresa Companhia Energética do Ceará, /Enel, referente a contas geradas e com vencimentos em 12 de dezembro de 2022, R$ 10.603,75. Conta do dia 20 de janeiro de 2023, R$ 11.496,33. E conta de 20 de fevereiro de 2023, correspondente a R$ 23.218,85. Considerando a vedação ao enriquecimento sem causa
da Administração Pública resolve, artigo 1º, reconhecer a obrigação de pagar o valor de R$ 45.318,93 à Coelce. Se não pagou na data prevista, é porque, repito, não tinha o dinheiro. E não queremos aqui afirmar que seja irresponsabilidade do gestor, mas se tinha o dinheiro e não pagou, é um ato de irresponsabilidade. Outra despesa não paga, esta é da Academia Estadual de Segurança Pública no Ceará, no valor de R$ 1.034.923,29 a 594 servidores que prestaram atividades acadêmicas / educacionais, como coordenador, monitor, professor, instrutor, tutor e conteudista. A Academia Estadual de Segurança Pública não pagou no tempo devido a esse pessoal que prestou serviços acadêmicos culturais, coordenador, monitor, professor, instrutor, tutor e conteudista. Senadores retiraram as assinaturas, não foram todos, por isso que estamos dizendo, senadores retiraram assinaturas. Está inviabilizada a CPI para investigar no Senado responsabilidades de envolvidos nos atos de vandalismo ocorrido em Brasília no último dia 8 de janeiro, quando depredaram dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Palácio da Justiça, sede do Supremo Tribunal Federal. A inviabilização da CPI, pedido pela senadora Soraya Tronic, foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal pelo senador Rodrigo Pacheco, segundo o registro do Noticiário Nacional. Esta CPI do Senado, pedido pela senadora, nada tem a ver com a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com o mesmo objetivo, arregimentada pelo deputado federal cearense André Fernandes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Poder 360 destaca que só 15 senadores ratificaram suas assinaturas a favor da instalação da CPI, para apurar os atos extremistas do 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu ao Supremo Tribunal Federal que a lista inicial elaborada pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil, que já tinha um número de assinaturas suficientes para abrir a CPI, foi aberta em uma legislatura passada. Por isso, precisaria de ratificação dos congressistas nesse novo quadriênio. Das 44 assinaturas alcançadas na legislatura passada, só 15 confirmaram a adesão à CPI. 9 senadores retiraram seus nomes. Os senadores são Flávio Arnes, Humberto Costa, Leila Barros, Fabiano Contarato, Randolfo Rodrigues, Zequinha Marinho, Zenaide Maia, Everton e Ângelo Coronel. Como o Poder 360 mostrou, o Pacheco fez uma série de contatos antes do Carnaval para medir a temperatura no Senado sobre a criação ou não da comissão.
escutou de colegas próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que as assinaturas feitas durante a legislatura anterior, ainda em janeiro, não poderiam ser automaticamente ratificadas para abrir a CPI no período legislativo que iniciou em 1º de fevereiro. E o ex-deputado Tim Gomes, dos derrotados nas eleições do ano passado, foi o contemplado com o melhor emprego dos Aspones, nomeado pelo governador Eumano de Freitas. Tim Gomes comandará a SEASA, que é a nossa única distribuidora oficial de produtos hortifrutigranjeiros, pois ela é uma das empresas do Estado que administra os seus próprios recursos. E não são poucos os recursos da SEASA. Um dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo, desta terça-feira, trata sobre o desenvolvimento do Nordeste. Letícia. Bom, de acordo com o Estadão, a matéria que tem como título Enriquecimento do Nordeste está à mão. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas anunciou a inauguração neste semestre do Centro de Desenvolvimento do Nordeste. Essa bem-vinda iniciativa suscita oportunidades de relembrar as riquezas nordestinas, diagnosticar as razões de seu desperdício e investigar remédios para corrigi-lo. Os 9 estados do Nordeste cobrem 18% do território nacional e abrigam 28% dos brasileiros. Entre 2002 e 2020, o PIB nordestino respondeu por 13,6% do PIB nacional. Neste período, a economia teve um desempenho comparativamente bom, sobretudo em razão do setor de serviços. Enquanto o PIB nacional cresceu em média 2% ao ano, o do Nordeste cresceu 2,2%. Mas isso não foi suficiente para superar uma defasagem histórica. O PIB per capita nordestino ainda é o menor do país. Todos os 9 estados figuram entre os 10 menores níveis do Brasil. A pandemia expôs fragilidades estruturais e no biênio 2021-2022, enquanto o Brasil cresceu 8%, o Nordeste cresceu apenas 7%, sobretudo pelo baixo desempenho da indústria de transformação, particularmente afetada pelo fechamento de fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. O desafio do desenvolvimento do Nordeste exige ponderar suas diversidades. Bahia, Pernambuco e Ceará concentram 62% do PIB. Temos o semiárido, a Caatinga, a Zona da Mata, o recôncavo baiano, lembrou o pesquisador do IBRE, Flávio Ataliba. Entre as vantagens comparativas da região, ele aponta a geração de energia eólica, além dos potenciais locais, como a agropecuária no Maranhão e no Piauí, serviços no Ceará ou a indústria na Bahia e em Pernambuco. Sem dúvida, como disse o pesquisador, qualquer estratégia de desenvolvimento precisa ser pensada examinando todas essas características. Mas nesse exame é crucial tirar as lições da história. Muito bem. Atenção, o Ceará tem quase metade de sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. E desta população que vive abaixo da linha da pobreza, nós temos mais de 1 milhão de cearenses vivendo em situação de miséria. Esses números avassaladores, deprimentes para uma sociedade civilizada, foram apontados ontem pelo secretário estadual da Fazenda do Ceará, Fabrício Gomes Santos, em encontro com os deputados estaduais cearenses da Comissão de Orçamento e Finanças. Todos os deputados
integrantes da Comissão de Orçamento, à exceção da deputada Larissa Gaspar, estavam lá. E mais outros vários deputados também estiveram nessa reunião, interessados em conhecer a realidade dos números do estado do Ceará. A oposição, o pessoal da oposição, para criticar o governo, e o pessoal da situação para aplaudir o governo, com justificativas que, no entender deles, são plausíveis, mas que, na verdade, não o são. O secretário Fabrício, no encontro de ontem com os deputados, mostrou realmente que é um homem bem formado, mas não convenceu no momento em que foi questionado sobre alguns dos números. Vamos ouvi-lo. Hoje a gente tem em torno de 9,2 bilhões de pessoas, ou milhões de pessoas no estado do Ceará. Desses 9,2, 4,9 milhões estão acima da linha da pobreza, mas o restante, em torno de 4,3 milhões, está abaixo da linha da pobreza. E 1,4 abaixo da linha da extrema pobreza. Na época que foram colhidos esses dados, ainda eram aquelas pessoas que viviam com R$ 89,00 por mês. Hoje aumentou um pouquinho, se não me engano, está 100, a metodologia. Então, assim, o Estado existe para distribuir riqueza, tirar um pouquinho dos que têm mais para aqueles que têm menos, e no estado do Ceará é muita gente abaixo da linha da pobreza que não tem condições de ter o mínimo de alimentação, o mínimo de serviço privado que possa amparar essa população. Do lado direito aí da apresentação, vocês estão vendo a concentração de renda, ou seja, uma boa parte da renda, quase 50%, está com, acho que se não me engano é 10%, aí não estou enxergando. Pronto, 10% da população, enquanto que 90% da população divide praticamente o restante da renda. É uma concentração de renda muito alta, pode passar, por favor. E a gente vê que ela vem piorando. A gente teve uma melhora ali em 2019, acho que pelos programas de distribuição de renda que ocorreram por conta da pandemia. Mas logo após a gente já vê, tanto do Brasil, Brasil, Nordeste e Ceará, essa proporção aumentando dos 20% mais ricos em relação aos 20% mais pobres. Então a gente continua tendo uma degradação da sociedade, seja no Brasil, no Norte, no Nordeste ou no Ceará. Pode passar, por favor. É importante fazer essa conjuntura, já que eu vou falar de tributo, é importante a gente entender a função social do tributo, que é conseguir, de alguma forma, efetivar as políticas públicas para aquela população que mais necessita. Pode passar. Quando a gente olha a receita bruta realizada em 2022 em relação a 2021, pode passar. A gente vê que, olhando no geral, a gente teve um crescimento total de receita de 19%. Eu vou destrinchar depois para mostrar tudo o que aconteceu. Impostos e taxas. Impostos a gente tem ICMS, tem PVA, tem o próprio TCD. E as taxas, que são DETRAN, por exemplo, receita patrimonial, transferência corrente puxou essa alta, porque além da gente ter uma arrecadação federal que tem aumentado constantemente, a gente tem também, no caso do estado do Ceará, em 2022, a gente teve um precatório do Fundef, que entrou 1,2 bilhão de reais no cofre do Ceará, vai entrar um pouco em 2024 e o restantezinho em 2025. Então, de certa forma, é um dinheiro que já está comprometido, eu não posso contar com ele. Mesmo que os relatórios exijam, que é a metodologia do Tesouro Nacional, gerencialmente, qualquer gestor financeiro não vai contar com uma receita extraordinária. Essa receita do Fundeb eu vou receber por um tempo e ela já está deixando. O secretário falou ainda sobre vários outros números, sobretudo com relação à arrecadação do ICMS, correspondente ao consumo de combustíveis, a comunicações e a transporte. Ainda sobre os números do estado do Ceará, o secretário
como ontem dissemos aqui, já está no tempo de apresentar o relatório do primeiro bimestre da gestão Eumano de Freitas, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele deve voltar à Assembleia até o dia 2 de abril, que é a data limite para a apresentação das contas do primeiro bimestre do atual governo. Ontem, na abertura da reunião com o secretário da Fazenda, o deputado estadual Sérgio Aguiar, presidente da Comissão de Orçamento, justificou o atraso da discussão das contas do último quadrimestre do ano passado, justificando que nós estamos iniciando uma nova legislatura, que começou no dia 1º de fevereiro, só agora em março que foram criadas as comissões, por isso o secretário não esteve na Assembleia na época prevista para a discussão desse relatório do quarto bimestre, ou do quarto semestre. Vamos ouvir o que disse o secretário agora com relação à questão do ICMS. O ICMS dos combustíveis, com a lei complementar que reduziu a alíquota do ICMS dos combustíveis, das comunicações e dos transportes, os estados brasileiros deixaram de arrecadar uma boa soma de recursos do ICMS, mas no estado do Ceará, a previsão de arrecadação para o todo do ICMS, não apenas com relação a combustíveis, a comunicações e a transporte, essa arrecadação do ICMS superou as expectativas do Estado. Isto no ano de 2022, porque, segundo me disse o secretário, os deputados não perguntaram, mas eu depois perguntei ao secretário, como o Estado conseguiu arrecadar mais ICMS no ano passado, com o corte do ICMS do combustível, da comunicação e dos transportes. Ele me disse, o comércio respondeu muito bem. O varejo surpreendeu. E ele disse também que a indústria respondeu muito bem, embora a indústria não pague ICMS, a indústria paga IPI. Vamos ouvir o que disse o secretário. E aí a perda que eu estou falando. Quando a gente olha os segmentos energia elétrica, combustível, comunicação e FECOP, a gente vê essa perda de 822 milhões, uma perda nominal. Esses segmentos representam 40% da arrecadação estadual de ICMS. Então, são segmentos importantíssimos que acaba que o estado do Ceará fica mais dependente de transferência. E aí, graficamente, olhando o segmento, a gente vê que ele estava crescendo no primeiro semestre e teve uma queda significativa quando a gente chega para o segundo semestre. Esses números estão todos publicados ou no Concefaz, ou nos boletins de arrecadação que a gente publica todo mês no site da Secretaria da Fazenda e nos próprios relatórios de gestão fiscal e relatório resumido de execução orçamentária. Quando você faz, usando a metodologia aceita pelo Supremo Tribunal Federal, negociada com o Tesouro Nacional, trazendo o segundo semestre de 2021 a valores constantes, usando o IPCA, a perda real do Estado do Ceará foi de 1,132 bilhão de reais. E aquilo que eu estava chamando a atenção, transferência corrente, ele teve uma alta significativa por conta do aumento da arrecadação federal, mas também, dentro de outras transferências correntes, tem 1,2 bilhão, que é decorrente do Fundeb. E aí eu trouxe um tema interessante aqui, só para puxar, porque eu acho que essa casa tem uma importância muito grande no sentido de estar buscando legislações, processos que tragam para os estados, vocês são os representantes do povo, e os representantes do povo do estado do Ceará. Então, e representantes da federação, do princípio federativo. A gente vê que pela primeira vez na história, o imposto de renda ele superou o ICMS.
A arrecadação do imposto de renda total superou a arrecadação total do ICMS. O que é que isso demonstra? Está existindo uma inversão federativa, uma concentração ainda maior da renda da União. Isso é muito ruim. Nós estamos encerrando o nosso programa, mas o secretário está dizendo que o imposto de renda que o Estado recebeu aqui foi maior do que o ICMS, porque todo o imposto de renda arrecadado aqui no Estado fica com o Estado do Ceará. Mas um detalhe que passou despercebido por muita gente. O secretário falou aqui em uma das fontes arrecadadoras do Estado, o DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. É uma fonte arrecadadora importantíssima para o Estado do Ceará. Não sei se é essa, não, tenho certeza absoluta que não é esta a finalidade do DETRAN, arrecadar. O DETRAN é para educar o trânsito, para cuidar do trânsito, não para ser uma fonte arrecadadora. Muito bem, depois dessa fala do secretário, dessa observação que fizemos com relação ao DETRAN, que é uma das principais fontes arrecadadoras do Estado, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que Flávio Dino ingressa no Supremo Tribunal Federal com notícia crime contra 6 parlamentares de oposição, incluindo os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares associaram o ministro ao crime organizado após uma visita ao complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. De acordo com ele, os ataques sofridos podem configurar crimes de calúnia, difamação, racismo e associação criminosa. O Senado deve eleger hoje, dia 21 de março, novos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Os 15 membros titulares e os 15 suplentes são indicados pelos blocos partidários de acordo com a proporcionalidade partidária. Pacheco e Fernando Haddad se reúnem para discutir proposta do novo arcabouço fiscal. Após o encontro, o presidente do Senado afirmou em suas redes sociais que o novo arcabouço fiscal deve assegurar investimentos e garantir a sustentabilidade das contas públicas. O Tribunal Superior Eleitoral decidirá se formação de federações partidárias dá justa causa para desfiliação sem perda de mandato e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados rebate recorde de gênero na reforma tributária. A reforma está sendo debatida na Casa por um grupo de trabalho desde fevereiro e o colegiado tem 14 integrantes, mas nenhuma é mulher. Com os destaques nacionais iniciando pelo Globo, temos que comitiva de viagem de Lula à China reúne empresários e políticos bolsonaristas. Um dos responsáveis por definir o grupo que irá à Ásia, o ministro da Agricultura, minimizou discordâncias. E com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que o Brasil tem um novo projeto de lei antitrans por dia. Em efeito, Nicolas preocupa. Ao menos 69 iniciativas contra pessoas trans foram apresentadas em 2023 e parlamentares negam a transfobia. A Controladoria-Geral da União de Lula dilui setor de combate à corrupção e diz priorizar prevenção. O Ministério afirma que função ainda permeia trabalho do órgão. Muito bem. O presidente Lula relançou oficialmente ontem o programa Mais Médicos, com outra cara. Lembrando que o programa Mais Médicos foi criado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e houve uma balbúrdia, uma certa balbúrdia grande no país. A insurreição ao programa Mais Médico teve o seu ápice aqui no estado do Ceará, quando a médica Mayra Pinheiro, na época presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, iniciou um movimento de repulsa ao programa e, em especial, a vinda de médicos cubanos para participar do programa. Esse movimento, encabeçado por Mayra, deu uma certa visibilidade política a ela e uma aproximação grande à direita brasileira, tanto que ela foi guindada a uma das secretarias do Ministério da Saúde. E lá,
pela sua atuação na defesa das ideias do presidente Bolsonaro contra a vacinação contra a Covid, ela recebeu a alcunha de Capitã Cloroquina. Com esta informação, rememorando a lembrança dos cearenses, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência e prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!